Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula 2 do nosso treinamento para prevenção ao abuso infantil. Então, hoje é uma aula super importante. A gente vai conversar sobre como identificar uma criança que sofreu algum tipo de abuso ou de violência, tá? Então, já quero pedir para vocês, copie o link desse vídeo aqui, manda para os seus grupos de WhatsApp, para as pessoas que você sabe que se importam com essa causa, para que mais pessoas sejam capacitadas, tá? Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo contendo material a respeito desse assunto E de outros. e de outros também. E a gente descobriu que quanto mais like o vídeo tiver, melhor o YouTube chama pessoas para assistirem. Então ajuda a gente a distribuir melhor esse conteúdo, marca aquele joinha aqui embaixo, tá certo? Eu vou fazer um resumo da aula de ontem, da aula 1. Da aula 1 a gente falou um pouquinho dos dados epidemiológicos, dos números do Brasil. É uma vergonha, gente. Só em 2019 foram feitas 159 mil denúncias. 55% desse número era pelas crianças. Sabe o que isso representa? Mais do que um Maracanã cheio, em torno de um Maracanã cheio. Imagina um Maracanã cheio de criança abusada, só que foi denunciado. Aí a gente tem que lembrar que muitos casos não ocorrem a denúncia. Então a gente precisa mudar esses números. A gente falou como conversar, qual é o momento certo de conversar, a forma de conversar e como desenvolver um laço com a criança, como ser um porto seguro, como acolher uma criança vítima de abuso. Se você não viu o vídeo da aula 1, ele ainda está disponível no nosso canal no YouTube. Dá uma olhada nele, estuda ele e compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder. Como a gente conversou ontem, a gente precisa anotar, escrever, isso estimula o nosso cérebro a de fato aprender aquilo que está sendo estudado. E esse é um tema que de fato a gente precisa aprender, precisa memorizar. Então pega o seu caderninho, sua caneta e vamos lá anotar. Como identificar uma criança que foi abusada? E aí eu vou ler aqui para vocês os sinais claros, porque tem aquelas crianças que dão os sinais claros e aqueles que são os sinais mais sutis. É uma lista bem grandona, a gente vai escrever aqui para vocês acompanharem e eu vou ler um por um, tá bom? Ó, choro sem motivo, irritação, revolta com os pais ou professores, medo de sair de casa ou de ir para algum lugar que a criança normalmente gostava de ir, medo de uma pessoa específica ou um padrão de pessoa específico, principalmente nas criancinhas menores. Por exemplo, quando era criança, tomei a mordida de um cachorro. Durante um tempo, eu fiquei com medo de cachorro. Então, isso é uma coisa que se a criança não tinha esse medo e começou a ter, a gente precisa ficar de olho. Ansiedade, automutilação, não cuidar mais do seu corpo como cuidava antes, redução de contato físico, se incomodar com abraços ou ser tocada por pessoa da família que ela costumava abraçar, beijar, pesadelos, queda no rendimento escolar, perda de apetite ou compulsão alimentar e sinais depressivos. Então, assim, de forma resumida, se a criança tinha um padrão de comportamento e mudou, ela não tinha essas características e num determinado momento ela começou a ter, a gente precisa ficar atento a essa criança. Por que que isso está acontecendo? É sinônimo de que a criança foi abusada? Não, mas a gente tem que pensar nesse motivo, fazer uma retrospectiva de onde a criança esteve nos últimos dias, quando ela começou a ficar daquele jeito, o que aconteceu, se foi alguma coisa na escola, com os amiguinhos, ou se não teve nada na escola. Então a gente tem que começar a ser meio investigativo e caçar na memória como foi a última semana da criança. Qual foi o marco que fez ela começar a ficar desse jeito? E aí a gente pode ter também as mudanças, né, mais sutis, aquelas mais difíceis da gente enxergar, mas que também estão presentes ali na criança que sofreu algum tipo de trauma. E é nosso papel conseguir identificar aquilo ali. Vale lembrar que muitas vezes a agressão ou o abuso acontece por pessoas que a criança conhece, às vezes por alguma pessoa que a criança confia. E aí, sempre quando esse cenário se instala, o agressor faz a chantagem, fala que se a criança contar para alguém, a pessoa vai ficar chateada, que aquilo é culpa dela, e a criança acaba
não dando nenhum sinal tão claro assim de mudança de comportamento. Às vezes também acontece de falar, é pro seu bem. E se a gente não teve lá aula, uma conversa, ué, será que isso é pro meu bem mesmo? Principalmente nas menores. Aí. Então, é importante também ter um diálogo aberto com os seus filhos, sempre conversar como foi o seu dia, o que aconteceu, porque são, às vezes, nessas conversas, em coisas pequenas, você consegue notar, poxa, fulaninho sempre brincava, fulaninho sempre falava pelos cotovelos, adorava se vestir bem e do nada ficou desleixado, ou do nada não, foi ficando desleixado, foi mudando um padrão de comportamento, não gosta mais. Introspectivo. Isso aí, foi mudando a forma com que ele se comportava ou na escola ou em casa. Então a gente pode sim ter os sinais que Carol falou, que são bem mais chamativos, ou a gente pode ter pequenas mudanças no padrão de comportamento que também precisam ligar o alerta quando nós, cuidadores, estamos tomando conta dessas crianças. Tá? Gente, e uma coisa que eu queria ressaltar de um dos dados que a gente estava olhando, um boletim epidemiológico. Gente, muitas vezes é silencioso. Não ache que a pessoa tem característica, tá na cara, a pessoa é alcoólatra, aquele vizinho alcoólatra. Gente, na verdade, a maioria das vezes é muito silencioso. É alguém do convívio da criança. Então, assim, o que eu tenho recebido os relatos, a gente já começou a receber os relatos, eu percebo assim, era o tio perfeito, era o vizinho que gostava de brincar com todas as crianças, a esposa dele também gostava, muitas vezes ainda tem isso, da esposa aliciar, ajudar o marido, né? Então assim, não trate com meio solto isso, porque na maioria das vezes é uma pessoa do convívio da criança. E às vezes a gente escuta algumas histórias assim tão assustadoras, né, que a gente não pode perder a esperança. A única forma da gente conseguir proteger de fato a criança é capacitando a própria criança a entender a situação. Poxa, isso aqui não tá legal, a minha mãe ou meu professor conversou isso comigo, isso não pode acontecer. Porque a gente sabe, as crianças vão para a escola, vão para o cursinho, vão para a natação, a todo momento elas estão expostas a situações possivelmente perigosas. E a única forma dela se proteger, mesmo que seja alguém que ela goste, alguém que faça parte ali do convívio de confiança, se você em casa ou se você professor deixa bem claro esses limites, a criança ela vai notar, poxa, fulano é muito meu amigo, gosta muito de mim, mas isso não, ele não pode fazer. Eu vou contar para o meu professor, eu vou contar para minha mãe isso porque minha mãe falou que isso está errado. Então a criança, ela mesmo cria essa barreira para enfrentar esses momentos, mesmo que seja com alguém que ela goste, que ela confie, tá? Como a gente falou desde o início, a gente não está falando só sobre violência sexual, a gente também vai falar dos outros tipos de violência. E eu fiquei com a parte de conversar sobre violência física, né? Como é que a gente identifica uma criança que está passando por uma violência física silenciosa? Muitas vezes essas crianças, né, essa violência pode acontecer dentro de casa, e aí o lugar que precisa estar de olho, o lugar que precisa acolher essa criança vai ser a escola ou a igreja que essa criança frequenta. Então, os funcionários e professores precisam estar treinados com isso, e o contrário também. Às vezes a criança volta, né, da creche ou da escola com algum sinal diferente que os pais precisam identificar. E eu listei aqui para vocês, da nossa prática, eu e Carol, a gente trabalhou em muitas emergências, a gente trabalhou lá no sertão e a gente viu muita coisa relacionada à violência contra a criança. E eu separei algumas lesões, alguns sinais que são muito característicos. Quer dizer que foi feito de propósito, que a criança passou por uma violência? Não. Mas é muito suspeito e, se for necessário, a gente precisa denunciar. E vai ser trabalho do Conselho Tutelar avaliar se de fato foi intencional ou não. A primeira lesão, você já pegou essa primeira lesão uma vez também, que Carol falou comigo, é lesão por queimadura de cigarro. A pessoa que fuma intencionalmente pega o cigarro quente e coloca na pele da criança.
Então é uma criança que aparece, vira e mexe, ela aparece com um monte de pontinho queimado, seja na mão, nas costas, no braço, uma lesão redondinha de queimadura que é repetitiva. Então você, professor ou professora, tá na escola, aquele aluno chegou com machucado no braço e daqui a pouco, 2, 3 dias depois, ele aparece com mais 2, 3 machucados. Isso é suspeito, tá? Outra lesão suspeita também, queimadura de palma de mão ou de planta de pé. Infelizmente, a gente já viu aí diversas notícias, né, de pessoas que esquentavam frigideira e forçavam as crianças a colocar a mão ali. Isso é uma lesão suspeita. É claro que a criança pode encostar em alguma coisa quente, mas pegou uma criança assim, conversa com ela, pergunta o que aconteceu. Muitas vezes você vai encontrar algum sinal de violência na hora que você está conversando com a criança. E vale lembrar que o ECA fala lá na primeira aula, a gente falou do Estatuto da Criança e do Adolescente, desculpa. O ECA, ele fala da negligência. Então, uma criança que vive machucada é só uma criança arteira ou tá rolando negligência? Então, e isso também é uma coisa que a gente vai denunciar. Gente, apareceu eu lembro de uma vez que eu acho que eu peguei no braço ou na mão de uma criança que era essa queimadura por cigarro. Gente, uma só já é motivo de denúncia. Ah, não, será que não, gente? É papel do conselho tutelar. Então, viu essa queimadura esquisita? Denuncia. Sim. E aí não é seu papel investigar. Você fez o que era para você fazer. Ponto, denunciou. Isso aí. Outro que Carol acabou falando também são fraturas recorrentes, né? A criança que a todo momento está com o braço engessado, está com a perna engessada, 2, 3, 4 vezes no ano a criança apresentou algum tipo de fratura. Isso também é suspeito. Por mais que a criança seja arteira, por mais que a criança seja muito bagunceira, é difícil você conseguir fazer uma fratura, precisa ser uma lesão muito grave para fazer isso. Então, se é uma criança que está todo o tempo doente, a todo tempo com alguma fratura, isso também é suspeito. E assim, só um minuto, Rafa. É interessante, você vai falando e eu começo a lembrar dos casos. A criança que é arteira, ela tem joelho ralado, ela tem roxo na canela. Agora, uma criança que não tem isso e tem um monte de osso quebrado, isso é estranho. Por exemplo, uma vez a gente estava no hospital e aí a criança estava com uma pneumonia e era uma criança pequenininha. E aí a gente, quando fez o raio-x, acabou pegando uma região grande. E a gente, naquela região, tinha 2 fraturas. Ou essa criança tem uma doença que faz fratura com frequência, ou essa criança está sendo negligenciada ou vítima de abuso. Ela está apanhando. Então, essa foi uma criança que a gente denunciou, mas a criança tinha uma alteração, uma doença mesmo. Mas precisa ser feita uma denúncia. Por mais que, poxa, mas o pai e a mãe são tão cuidadosos, gente, precisa ser feita a denúncia. Isso aí. Aí vamos lá. As últimas 2 lesões que a gente precisa prestar atenção. Marcas, né? Hematomas. Uma outra lesão também que é muito suspeita é a lesão, por exemplo, de queimadura por ferro de passar roupa. Aquela queimadura com o bico certinho ali, bem marcado nas costas da criança, isso é muito suspeito. A gente precisa fazer a denúncia em relação a isso. E por último, a gente já pegou alguns casos assim que todos foram feitos a denúncia a respeito do caso. É criança com olho roxo. É muito, muito difícil uma criança sofrer um tombo, bater a cabeça em algum lugar de forma que fique apenas com o olho roxo. Uma coisa é testa. A criança realmente vive com testa, galo, queixo, nariz, dente. Isso é super comum quando a criança tropeça, cai de bicicleta. Mas olho roxo é muito suspeito. Precisa ser feita a denúncia para que seja investigado como que aquilo aconteceu, tá? Eu lembrei de mais um. Manda aí, vai. Esse não fui eu, foi um colega nosso que pegou. A criança como é que é o nome desse sinal que tem na arca da luva? Que a água fervendo ou óleo fervendo enfia a mão, o pé da criança e a criança fica com a queimadura marcada certinho. Então, assim, é uma outra lesão muito suspeita. Isso aí. Então, assim, qual é o nosso objetivo de trazer isso aqui para vocês?
Muitas vezes, mas muitas mesmo, a gente olha essas situações no dia a dia e a gente pensa, eu não tenho nada a ver com isso, não é meu filho, não é meu conhecido, eu vou fingir que não vi. Não, isso é dever nosso. A gente precisa denunciar isso, porque às vezes aquela criança está sofrendo agressão há anos, 4, 5, 10 anos que aquela criança está sobre aquele regime de agressão e ninguém nunca fez nada por aquela criança. Então, é sim dever de você, professor, você que cuida de crianças na igreja, que cuida de crianças em ONGs e associações, notou algo de diferente, faça a denúncia. A nossa aula de amanhã vai ser só como fazer a denúncia, quando fazer a denúncia. Então, assim, você precisa denunciar. A criança depende de um cuidador, de alguém consciente para fazer essa denúncia. Eu trabalhei num hospital que o meu chefe lá, ele tinha uma fala que era muito pertinente e eu vou deixar essa fala aqui para vocês refletirem nela também. Ele sempre falava com a gente, denuncie uma suspeita de agressão, porque senão você no próximo plantão pode pegar essa criança muito grave ou, se pior, pegar essa criança morta por conta de uma agressão pior. Então, assim, aquilo repercutiu muito dentro de mim porque é verdade. Se você passa desapercebido por uma possível situação de risco de vida daquela criança, você pode encontrar com ela 1 mês, 2 meses depois ou até na mesma semana com algo muito pior do que aquilo. Então, é nosso dever denunciar. E aí eu queria citar mais duas coisas. Primeiro, quando uma criança vier falar com você, seja você o porto seguro que for, mãe, pai, tia da escola, nunca menospreze aquilo que a criança está falando. Sabe por quê? Porque em muitos casos, começa com uma coisa pequenininha e esse grau de abuso só vai crescendo e piorando. Tipo assim, o abusador, não, eu tô fazendo, ninguém tá percebendo, e isso é uma bola de neve. Se a gente não interromper, os traumas são muito maiores. Então, assim, viu algo pequeno, gente? Achou estranho, sabe? Não gostou? Denuncie, gente, denuncie. Ninguém perde a guarda por nada, é feito toda uma investigação. Então, nosso papel é só denunciar, e a gente já falou isso algumas vezes, e a gente ainda vai falar mais muitas vezes. A gente precisa denunciar. Isso aí. Então, mais um e o último tipo de violência contra a criança, né? Existem vários tipos de violência, mas a gente veio trazer aqui aquelas que são mais importantes. É a violência verbal ou a violência psicológica. E como que a gente identifica isso na criança? Uma criança que a todo momento está sendo submetida a discursos, né, a brigas, discurso de ódio, que estava sofrendo algum tipo de opressão, de crueldade, que não está encostando na criança, mas está gerando marcas no caráter, né, no psicológico daquela criança que vão dar prejuízos para ela no futuro. Como que é a forma que a gente vê isso? A criança que está sobre esse tipo de violência, ela muda a sua forma de comportamento, como a gente já falou lá em cima, e principalmente essa criança, ela adota comportamentos do agressor. Então, assim, a criança muito pequena que começa a falar palavrão, discurso com muita raiva, com muita irritação para cima dos amiguinhos, bate nos amiguinhos, provavelmente essa criança está sendo exposta a um ambiente de violência psicológica, sim. Então, uma criança que com uma idade muito pequena começa a usar termos sexuais, começa a usar uma linguagem de baixo calão, essa criança está sendo exposta a esse ambiente. E como a gente viu lá na primeira aula, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ela não pode ser exposta a esse tipo de ambiente. Isso é uma agressão contra a criança. Então, também você, pai, mãe, cuidador, se o seu filho ou a criança que está sob os seus cuidados apresenta esse tipo de comportamento, também cabe a denúncia aí. Você, mãe e pai, às vezes está em casa, a sua casa é um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, e você percebe que frequentando a escola a criança mudou o comportamento, a criança começou a adotar palavras erradas e tudo mais, você precisa fazer a denúncia. Então, a gente precisa o tempo todo estar com o nosso radar ligado e, quando necessário, fazer a denúncia. Não, e assim,
Às vezes, crianças da mesma idade, aquilo pode gerar um trauma psicológico na criança. Ah, eles estavam brincando ali no quarto. Gente, brinca no quarto de porta aberta, sabe? Às vezes, não, a piada de brincadeira de médico. Gente, isso não existe. Isso não é uma piada, isso não é engraçado. Então, a gente precisa ficar atento a todo momento, gente, porque é real a subnotificação. Tem muito caso acontecendo que não tá dentro desses 159 mil, gente. Desses 60, 55% que é só de criança, gente. O número real é muito maior. Então a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa se preparar. Outros países têm um número muito melhor só pelo fato da população ser treinada, da população fazer uma denúncia. Gente, quando você faz uma denúncia, as pessoas ficam muito mais atentas, as pessoas ficam com muito medo. Então a gente fala tanto da impunidade dos políticos do nosso país, né? Mas a impunidade está em todo canto. Então a gente precisa se posicionar e ajudar e a colocar limites para proteger as nossas crianças. Acho que é isso, né? Foi mais pesado hoje, mas enfim, hoje a gente deu mais alguns exemplos da nossa prática. Eu sei que não é leve esse tipo de conteúdo, mas gente, não é leve mesmo. Tem muita criança sofrendo em silêncio, então a gente precisa trazer luz a esse assunto. Então, acabou hoje, né? Posso finalizar? Pode. Amanhã tem a aula 3, a última aula, depois tem o desafio. Se ficar alguma dúvida, a gente agora tá ao vivo lá no Instagram, Carolina Fleischmann e Dr. Rafael Henrique. Então, se ficar alguma dúvida, fala com a gente, vem conversar com a gente, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.